como o Senhor tem usado em outras ocasiões, papai amado, com autoridade, com a ousadia do teu Espírito Santo, Pai. Fala com a tua igreja, Pai. Aquilo que o Senhor preparou no coração do teu servo para o coração da igreja, Pai. E eu te agradeço em nome de Jesus. Com a igreja. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meu filho está aí. Você que pode, abra comigo sua Bíblia. Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8. Eu vou ler desde o versículo número 1. Que diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Em seguida, disse-lhe Jesus: Veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra o teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele o centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldado às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordena ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Pode se assentar, glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Primeiramente, quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de poder ministrar a sua palavra, de poder ser útil para essa hora e para essa casa. Quero louvar a vida da minha família, que tem sido um alicerce para mim, minha esposa, meu filho, quem me ajuda muito. Se hoje eu estou aqui, não é pelo meu mérito, é graças às orações da minha esposa. Quero louvar este grupo de varões, parabenizar a vocês, não sendo redundante aos pastores, mas vocês estão demais. Esse ano, parabéns, arrebentaram a decoração, peça, coisa linda. Eu desejo para esse grupo que isso seja apenas o início de um novo momento, de uma nova história dentro deste grupo. Que vocês possam entender que vocês são capazes de avançar, de ir além e de surpreender não somente a igreja, mas a vocês mesmos. Que o Senhor continue capacitando, abençoando, dando estratégia e fortalecendo no nome de Jesus. Fico muito honrado pelo convite que recebi, porque quando se faz um congresso, geralmente nós aguardamos iniciando os pregadores de fora, e em meio a tantos que tinham, alguém citou meu nome. Eu sou profundamente grato a este grupo. Deus abençoe no nome de Jesus.
Mateus capítulo de número 8, é necessário entender algumas coisas que aconteceram antes. A história aqui do capítulo 8 inicia contando sobre a vida de um homem leproso. Este homem que foi diagnosticado com uma doença. A lepra ela era uma doença de pele, hoje conhecida como hanseníase. Essa doença tomava conta do corpo, se espalhava, crescia, trazia sofrimento. E de uma maneira, talvez até um pouco rebelde, o homem que tinha lepra, ele era tratado, segundo a lei de Moisés, ele deveria ser levado à parte da cidade, à parte da nação. Por ser uma doença contagiosa, ele não poderia estar em meio à sociedade. E o que acontece com alguém que tinha lepra? Ele era levado para fora da cidade. Geralmente se ajuntavam entre uns e outros para que não ficassem sozinhos. Porém, um homem que tinha lepra estava mais doente do que somente a sua pele. Por quê? Quando o homem tinha lepra e ele era levado para fora da cidade, automaticamente ele perdia o contato com a sua família, ele perdia o contato com a sua esposa, ele perdia o contato com os seus filhos, ele perdia o contato com os seus amigos e perdia o direito de se apresentar ao templo para poder adorar o Senhor. Um homem que tinha lepra, ele era tratado como um marginal, às margens da cidade, ele era desprezado. E se porventura alguém fosse passar pelo seu caminho, ele era obrigado a se identificar. De que forma? Gritando: eu sou imundo, eu sou imundo. Para quê? Para que ninguém se aproximasse dele. Então imagina o cenário de alguém, varões, de repente você, que é diagnosticado com essa doença da lepra. E a partir de hoje, você perde o contato com a sua família, você perde o contato com os seus filhos, você perde o direito de vir para essa casa de oração adorar a Deus. E é você levado para fora, aonde ninguém te trata com respeito, aonde ninguém te trata com dignidade. E sempre que alguém cruza seu caminho, você tem que se humilhar dizendo que você é imundo, ou que você é impuro, ou que de repente você não pode se socializar com ninguém. Eu não sei como funciona, eu não estudei psicologia, mas eu imagino que uma pessoa que vive à margem da sociedade, que anda desprezado por todos e sem contato com ninguém, é uma pessoa que começa a ficar doente não só na pele, mas também na alma. É uma pessoa que não tem com quem conversar, é uma pessoa que não tem com quem apresentar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Esse homem vivia um dia tranquilo, um dia normal, até que de repente ele é acometido dessa enfermidade. De repente, pastor Giovanni, esse homem tinha um projeto de abrir uma empresa, mas por conta dessa enfermidade, os seus projetos morreram. De repente, esse homem tinha um projeto de construir uma casa para a sua família, Marco. Porém, por conta da enfermidade, ele é excluído da sociedade e os seus sonhos morreram. De repente, esse homem tinha sonhos, tinha planos, como nós que aqui estamos. Porém, por conta de uma enfermidade, é expulso da sociedade, é colocado para fora e agora já não tem mais com quem se relacionar. E não somente isso, ele não pode mais chegar diante do templo do Senhor, porque a lepra era uma doença conhecida por não ter cura. A tradição dizia que quem tinha lepra era incurável, a menos que houvesse um milagre de Deus. Mas como receber o milagre de Deus se não pode ir ao templo? Como receber o milagre de Deus se não pode adorar ao Senhor? Se não pode oferecer sacrifício? O que se entende é que a esperança desse homem está morta, porque já não tem mais quem possa ajudar, não tem médico que possa tratar, e o único que poderia entrar com recurso, que seria Deus, ele já não pode mais existir. Esse é o cenário que o Senhor está inserido. Em contrapartida, a história vai dizer a respeito de um homem nazareno que estava iniciando o seu ministério. Ele é batizado nas águas,
ele passa pelo período de provação no deserto, ele vai escolher alguns discípulos para o acompanharem. E quando ele inicia o ministério lá, a palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo de número 4, que ele está operando sinais e maravilhas. Eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira, porém a palavra do Senhor vai dizer que a notícia corria, os milagres começaram a chamar a atenção ao ponto de os seus seguidores, os seus discípulos não serem os únicos que o acompanharam. Agora a história vai dizer que há uma grande multidão seguindo a Jesus. E Jesus, percebendo que de uma maneira natural não poderia pregar, porque o princípio do ministério de Jesus não era milagre, o princípio do ministério de Jesus era a palavra, era a pregação. Agora Jesus, percebendo que por conta da grande multidão e por falta de recursos de tecnologia como temos hoje, uma caixa de som, um microfone, Jesus não poderia alcançar a todos com a sua palavra. Ele vai se usar de estratégia, vai subir no alto do monte, próximo a Cafarnaum. E quando Jesus está no alto do monte, ele vai organizar a multidão para que possam se assentar para baixo de onde ele está. Para quê? Para que quando ele falar em cima, a palavra vai ecoando para baixo. E o vento vai soprando e vai levando a direção de uma palavra. Enquanto isso, tem alguém que está no vale, tem alguém que está lá embaixo, tem alguém que está esquecido, e ele está ouvindo a palavra de alguém que ele nem sabe quem é, mas que está lá em cima com um sermão tão gostoso, dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, por quê? Porque serão consolados. Eu estou dizendo que tem alguém que foi marginalizado, que está abandonado pela sociedade e pela família, desprezado por todos, porém não por coincidência. Tem alguém que está surgindo com uma palavra que vem de encontro ao seu coração, que vem de encontro à sua alma ferida, dizendo que em Jesus ele teria descanso. Aleluia. Eu não sei você, meus irmãos. Eu não sei como se inicia a sua história. Eu não sei de que maneira que você entrou aqui, você chegou por essas portas. Quem sabe como esse homem, você andava entre becos e valados, perdido, abandonado, negligenciado por todos, abandonado, quem sabe até pela própria família. Mas existe alguém que marcou um encontro com você lá do alto do monte, trazendo uma palavra para o teu coração. Eu não sei de repente como você tem passado a semana, como tem decorrido os seus dias, mas Jesus marcou um encontro com você para te dizer que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui neste lugar. Esse congresso começou diferente desde a noite de ontem. Eu senti a presença poderosa do Senhor. E mais uma vez nessa noite Ele está aqui para dizer para mim e para você: você não está sozinho. Você não é esquecido. Eu estou aqui por amor de ti. Aleluia. Repita assim comigo. Repita assim comigo. Só vive milagre quem rompe barreira. Olha para esse irmão bonito e cheiroso que está do teu lado. Será que você pode ser profeta na vida dele e dizer para ele: só vive milagre quem rompe barreira? Só quem acredita, levanta a mão e dá uma glória a Deus em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que havia uma mulher que sofria de uma enfermidade há 12 anos. E por conta dessa enfermidade, ela também não poderia encostar ninguém, porque a tradição dizia que se ela encostasse alguém, essa pessoa se tornaria impura. Só que ela
está vendo que a oportunidade está passando diante dos seus olhos, e ao invés de recuar por conta da grande multidão, porque não teria como ela chegar em Jesus sem tocar em ninguém, a palavra do Senhor vai dizer que ela vai rompendo a multidão, porque ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Que objetivo é esse? Tocar na veste de Jesus. Só vive milagre quem rompe barreira. A barreira que ela passou foi por conta da multidão. Eu não sei que barreira você tem que enfrentar para receber o seu milagre, mas pode ter certeza que de braço cruzado, sentado nessa cadeira, a sua história não vai mudar em nada. Mas se você veio disposto a romper barreira nessa noite, há um Deus que se faz presente aqui e tem a resposta para o teu problema e tem a solução que você procura nessa noite. A palavra vai dizer que esse homem agora vai esquecer tudo, toda a tradição, toda a lei. Ele sai do meio daqueles homens aonde ele estava e ele vai seguindo ao encontro do caminho onde Jesus estava. No mesmo momento, a palavra vai dizer que Jesus está descendo do monte com uma grande multidão, e aquele homem vendo a multidão, ele sabia que não poderia estar ali, mas ele não estava preocupado, porque ele só tinha olhos para o pregador, ele só tinha visão para o pregador, porque a mensagem do pregador penetrou tão fundo que ele não estava preocupado com a multidão que ali estava. Ele entendia que ele precisava romper a barreira que esse homem rompeu foi a barreira social, aonde dizem assim: eu não posso, eu não tenho condição, eu não mereço estar ali, mas Jesus está vindo ao seu encontro. Então, se não romper barreira, vai permanecer do mesmo jeito, vai seguir a vida da mesma forma, mas se não enfrentar o medo, se passar a barreira, se enfrentar a multidão, a resposta do teu problema está descendo do monte. Quando Jesus se depara com ele, a Bíblia vai dizer que agora ele vai dobrar os seus joelhos, ele vai adorar e vai dizer: Senhor, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele não estava preocupado com o olhar da multidão, ele não estava preocupado, Mateus, com o que iriam dizer, se de repente haveriam ofensas por conta da sua condição. Ele se prostra diante de Jesus e vai adorar, chamando ele de Senhor, reconhecendo a beleza, reconhecendo a majestade, reconhecendo que esse pregador não era um qualquer, mas que era alguém enviado de Deus, e que agora, se ele não pode ir ao templo para adorar, o Rei dos Reis está diante dele e ele não perde a oportunidade. A palavra do Senhor vai dizer agora que ele prostrado, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. A primeira coisa que Jesus faz é estender a mão sobre ele. Isso aqui para mim é maravilhoso. Um homem que não poderia ser tocado, um homem que não tinha relacionamento com ninguém há muito tempo, eu não sei, a Bíblia não diz, mas era alguém que estava sem se relacionar com outras pessoas. Era alguém que de repente não recebia um abraço do evangelista Fabiano há muito tempo. Era alguém que estava ferido, solitário e magoado. Só que agora Jesus, antes de dizer qualquer coisa, Jesus estende a mão sobre ele, porque Jesus está trazendo uma cura para aquilo que os olhos humanos não podiam contemplar, mas ele entendia que estava sofrendo e que precisava ser restaurado. Antes de curar a enfermidade da pele, antes de curar aquilo que todo mundo estava observando, Jesus está curando no íntimo e no profundo da alma daquele homem. Quando Jesus toca nele, o impressionante é que Jesus não se contamina. Por quê? Porque a impureza daquele homem não se comparava com a pureza de Jesus Cristo. Outras pessoas seriam contaminadas, sim, mas Jesus era tão puro que a impureza daquele homem não conseguia impurificar Jesus, mas Jesus purificava aquele homem. E com um toque aquele homem é consolado, com um toque aquele homem é confortado, com um toque aquele homem é abraçado, e começa o processo de restauração da vida daquele rapaz.
dizer assim: eu quero, seja limpo, eu quero, seja curado, eu quero, receba o teu milagre, eu quero, receba o que você precisa, eu quero, receba no nome de Jesus. O dono da casa já está aqui e Jesus está curando feridas. Quem sabe, Mateus, que os olhos não conseguem contemplar, feridas de alma, feridas de alguém que foi confrontado, de alguém que foi magoado, mas Jesus está te alcançando aqui hoje. Jesus está indo de encontro a essa crise de ansiedade hoje. Jesus está curando a depressão neste lugar aqui hoje. Jesus chegou aqui para curar as feridas da alma, não somente as feridas do corpo. E aquele homem vai ter um processo de cura nas 3 áreas da sua vida, na tricotomia, do corpo, na alma e no espírito. Na alma ele é curado quando Jesus toca. No corpo ele é curado quando Jesus libera a palavra. E no espírito ele é curado quando Jesus manda ele ter sacerdote para poder voltar a servir o Deus, para poder adorar o nome do Senhor. Aquele homem chega lá dizendo: Senhor, eu estou enfermo na pele, a minha pele está ferida. Mas Jesus sabia que não era só isso. Jesus entendia que aquele homem precisava de muito mais do que aquilo que ele foi buscar. Será que você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Que Deus está te dando resposta daquilo que nem você mesmo sabia que precisava. Sabia que nessa noite o Senhor está trazendo uma resposta para a sua vida, que de repente nem você reconheceu, mas porque passou por essas portas, porque rompeu as barreiras, Jesus está operando um milagre completo na tua vida. É no corpo, é na alma e é no espírito. A história segue. Versículo de número 5 vai dizer que agora Jesus está entrando em Cafarnaum. Quando Jesus entra em Cafarnaum, imediatamente a Bíblia vai dizer que vem um centurião ao seu encontro. O centurião, ele era um soldado romano, porém era um homem que já estava no alto escalão. Por quê? O título de centurião era dado ao soldado que cuidava de 100 outros soldados. Então aquele homem que está ali não era pouca coisa no império. Ele era um homem de alto escalão. Porém, a Bíblia vai dizer que esse homem agora vai romper a barreira da cultura e da etnia. Era um homem que não era judeu. Era um homem que não tinha como cultura e tradição o judaísmo. Só que ele entendeu que ele estava diante de alguém que rompia as barreiras da cultura e da etnia. Ele entendeu que ele estava diante de alguém que era maior do que César, que era maior do que Roma, que era maior do que o império. Ele estava diante de alguém que estava nesse mundo, mas que não era desse mundo. E ele vai lá só para interceder. Isso aqui para mim é maravilhoso. Porque ele vai lá não porque ele precisa de alguma coisa, mas porque um servo que estava na sua casa estava enfermo. Ele vai dizer: Senhor, o meu servo está paralítico, está sofrendo, e eu vim aqui só para buscar uma cura. É alguém que está rompendo uma barreira, e não é nem para ele mesmo, William, porque às vezes nós viemos aqui porque precisamos de um milagre imediato de Jesus, mas às vezes nós viemos aqui interceder por alguém que ficou em casa, interceder por alguém que está longe, interceder por alguém que nós já não temos o que fazer, as nossas condições nos limitam, e nós vamos atrás daquele que rompe as barreiras do limite, que para ele não há nada considerado impossível. E ele vai dizer: Senhor, lá dentro da minha casa tem um servo que está paralítico e está sofrendo. Aí Jesus vai dizer: então vamos lá, eu vou curá-lo. Só que imediatamente aquele homem reconhece a sua situação, ele reconhece o seu jeito e entende que a casa dele não estava preparada para a visita de Jesus. Só que mesmo assim, ele vai exercer a sua fé. Quem dera eu tivesse a fé de um homem desse, que vai
vai buscar a Jesus e entende que Jesus nem precisa estar de corpo presente para operar um milagre. Ele vai dizer: Senhor, eu reconheci a tua autoridade de longe, porque eu sei que se eu mando um soldado meu e ele vai, se eu mando outro vir, ele vem, se eu mando fazer, ele faz. E como homem de autoridade, eu reconheço também a tua autoridade, que o Senhor não precisa ir para fazer, que o Senhor não precisa estar presente para acontecer. Basta somente uma palavra, basta somente uma palavra, que se o Senhor mandar aqui, as coisas acontecem lá, que uma palavra que ele mandar aqui, o meu milagre chega lá, que o Senhor profetiza aqui, que está curado, que abre o seu caminho liberto, que está longe dos caminhos do Senhor volta. Basta somente uma palavra. Será que você consegue entender a dimensão desse Deus que nós servimos? Será que você consegue compreender nesses 2 dias o que foi falado aqui? Que nós servimos a um Deus que não está limitado a um espaço geográfico, que não segue as leis da física, que não é impedido por coisas naturais, porque a causa que Jesus está tratando não vem de raiz natural. Agora a causa vai ser solucionada por uma causa celestial. Então aquilo que vem do alto rompe as barreiras da física, rompe as barreiras da geografia, rompe as barreiras da ciência. Os membros do paralítico agora são religados, são restaurados. Agora aquele homem que estava acamado e nem sabia o que estava acontecendo lá, começa a se levantar da cama onde ele estava, começa a se colocar de pé, e ele ainda não entende, ele ainda não sabe, só que tem alguém intercedendo por ele lá. Enquanto alguém está intercedendo, Jesus está liberando uma palavra e ele está sendo curado aqui. Será que você entende que uma palavra que sai desse altar tem poder para curar o teu corpo, tem poder para curar a tua alma, tem poder para te restaurar com Deus, mas também tem poder para alcançar aqueles que ficaram lá, tem poder para salvar alguém da sua família lá. Que a tua intercessão aqui não se limita a essas 4 paredes, porque quando nós estamos diante de Jesus, nós ultrapassamos os limites, e o Senhor tem poder para alcançar os hospitais, nos leitos, nos presídios. Quando nós estamos diante de Jesus, basta uma palavra para o cenário ser dado, para uma vida ser transformada, para alguém ser curado. Aleluia, aleluia. Basta somente uma palavra, não a palavra minha, não a palavra do pregador, não a palavra de Deus. Basta somente uma palavra que vem do céu, para que toda uma vida seja transformada. Basta uma palavra que vem do alto, para que a tua casa mude de história, mude de cenário, mude de situação. Basta somente a palavra de Jesus que tem autoridade aqui, para que alguém seja alcançado lá, para que aquela vida seja restaurada lá, para que o teu casamento seja restaurado lá. Basta somente uma palavra. Eu não sei de que forma, meu irmão, você chegou por aqui, eu não sei de que forma você passou por essas portas, mas eu quero te dizer que basta somente uma palavra aqui, para quando nós chegarmos na nossa casa as coisas estarem diferentes. Quem está falando isso não sou eu, não é o pregador para te emocionar, é a Bíblia que vai dizer, porque quando Jesus vai dizer, seja feita conforme o que você quer, conforme a tua petição, a Bíblia vai dizer que imediatamente o paralítico foi curado, imediatamente aquele homem foi restaurado, imediatamente alguém vai ser liberto, imediatamente uma vida vai ser transformada pela palavra que vem da boca de Deus. Será que você pode se colocar de pé? Eu quero fazer uma oração por você aqui. Algo que o Senhor me inspirou a fazer. Eu quero fazer uma oração aqui.
louvor em nome de Jesus, vem me ajudar. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você aqui. Eu não sei se você chegou nessa noite ferido, machucado. Eu não sei se de repente você passou por essas portas e deixou alguém enfermo na sua casa, alguém na sua família. Mas eu quero te dizer que há um Deus que está conosco, que está perto, mas há também um Deus que movimenta longe. Nós servimos a um Deus que trabalha perto, mas também servimos a um Deus que trabalha longe. E esse Deus de longe, esse Deus de perto, está aqui nessa noite. E Ele quer marcar um encontro com você. Eu não sei se você chegou aqui de repente ferido, meu irmão. Eu não sei se de repente no seu corpo, ou quem sabe na sua alma, ou até de maneira espiritual, você chegou aqui ferido. Mas eu quero orar por você. Será que você pode se colocar aqui à frente? Porque quando eu fui preparar essa mensagem, o Senhor dizia para mim assim: eu vou descer com uma unção de cura naquela igreja. Alabachuri me canta, séria. E há uma unção especial de Deus aqui para curar a tua vida. Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Então rompe essa barreira, rompe a barreira da vergonha, rompe a barreira do banco, rompe a barreira daquilo que vão dizer, daquilo que vão pensar, e se coloca aqui na frente, porque hoje o Senhor quer marcar a sua história, hoje o Senhor quer transformar o teu cenário, hoje o Senhor quer mudar a tua vida neste lugar. Quem sabe, você está aqui não por você, mas você está aqui buscando pela vida de alguém. Você coloca aqui no nome de Jesus, porque Deus de perto está aqui para te curar, mas o Deus de longe está entrando com providência lá. O Deus de perto está aqui para te abraçar, para te restaurar, para te renovar, mas o Deus de longe está entrando lá, está salvando lá, está operando lá, e você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor Jesus. Jesus, vamos orar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que a letra do papel Sim, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai. Porque o Deus de perto está aqui para nos falar.